Os dois textos que eu queria ler inicialmente se encontram em Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. E depois a gente vai ler Isaías 55. Josué, capítulo 1, versos 7 e 8, onde diz assim: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora vamos para Isaías, queridos. Capítulo 55 de Isaías, versículos 10 e 11, onde também fala sobre a palavra de Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, a primeira coisa que eu queria lembrar aos irmãos é que a Bíblia não tenta provar que ela é a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia, ela já se apresenta como sendo a palavra de Deus. Em momento algum você vai encontrar algum versículo, a Bíblia tentando provar alguma coisa, de que ela seja a palavra de Deus. Ela já se apresenta como tal. E a Bíblia, ela tem um objetivo, irmãos. E esse objetivo, e lá vai a primeira referência, se encontra em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, que eu vou ler para os irmãos. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O objetivo da Bíblia é: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, quando Deus resolveu dar à humanidade esse legado da sua palavra, Deus tinha um propósito bem definido. É que todo homem crente, toda mulher crente, se tornasse um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, perceba, querido, que há um propósito por trás da palavra de Deus. Deus não concedeu para nós a sua palavra sem um propósito definido. E, portanto, isso impõe para nós uma responsabilidade, que é justamente de buscar esse alvo. Buscar concretizar em nossas vidas essa responsabilidade que Deus colocou sobre nós, de nos apresentarmos diante dele de maneira perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é só uma questão de você se apresentar em santidade, mas é uma questão de você se apresentar em santidade e disposto a fazer a obra de Deus da melhor forma possível. É por isso que o apóstolo Paulo completa: perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, perceba, a Bíblia foi escrita com um propósito, né? Além de enaltecer a glória de Deus, o que é natural, a Bíblia também tem esse outro escopo, que é atingir as nossas vidas, marcar as nossas vidas, para que nos apresentemos dessa forma na presença de Deus. E a pergunta que nos vem à mente, então, já que há um propósito definido para as nossas vidas, é: como eu devo me aproximar da palavra de Deus? Como eu devo me chegar a ela? Irmãos, a primeira coisa que eu anotei aqui, de como devemos nos chegar à presença da palavra de Deus, é com fé. E por isso eu li para os irmãos Isaías 55.
Isaías 55 diz o seguinte, nos versículos que nós já lemos, que assim como a chuva desce e rega a terra, a palavra de Deus também vai regar as nossas vidas. Assim como a chuva faz a terra fecundar, a palavra de Deus também vai fazer as nossas vidas fecundarem, darem frutos e apresentar vigor. É isso que a chuva faz, irmãos. E eu não posso me aproximar da palavra de Deus sem crer nisso. Porque se eu não creio nisso, de que ela pode transformar a minha vida, de que ela pode fecundar a minha vida começa a não ter propósito, começa a perder sentido diante do que eu li para os irmãos, que o propósito da Bíblia é nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, eu devo me aproximar da palavra de Deus inicialmente com fé, de que ela pode fazer essa obra na minha vida. Eu não posso me aproximar da palavra de Deus sem ter isso em vista, sem perceber que a Bíblia vai transformar a minha vida cada vez que eu me aproximo dela, com temor no coração, com reverência na minha alma. Então, reparem que o versículo diz isso mesmo, que sem que a chuva não chega, sem que primeiro regue a terra, a fecunde, a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Então, eu devo me aproximar com fé, de que a palavra de Deus tem poder para transformar a minha vida e me tornar dessa maneira que é o propósito da palavra de Deus. Também devo me aproximar, irmãos, com oração. O Salmo 119, versículo 18, diz o seguinte: desvendo os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, é inevitável que o pecado que habita em nós coloque uma nuvem diante dos nossos olhos, para que não possamos tirar todas as lições que a Bíblia tem para nos proporcionar. Então eu devo orar como Davi orou: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. E aí, me aproximando da palavra de Deus com essa oração, com essa disposição no coração, certamente, irmão, nós vamos derivar para as nossas vidas muito mais lições do que se apenas fizermos uma leitura superficial da sua palavra. Então, devemos nos aproximar com fé de que ela pode transformar a nossa vida. Devemos nos aproximar com a mesma oração de Davi: desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Uma terceira atitude que nós devemos ter em relação à palavra de Deus é com a disposição de praticá-la, de vivenciá-la em nossas vidas. E aí eu vou ler para os irmãos o que nos diz Tiago, no capítulo 1, dos versos 22 a 25. Tiago nos diz o seguinte, capítulo 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então reparem que uma terceira atitude que nós temos que ter para com a palavra de Deus é a disposição de praticar aquilo que nela está escrito e determinado para nós cumprirmos. Eu não posso me aproximar da palavra se eu não tiver no coração a disposição de obedecê-la, de praticá-la em minha vida. E eu coloquei aqui algumas ilustrações que a própria Bíblia nos apresenta das consequências de não nos aproximarmos da palavra de Deus com essa disposição no coração. Quando nós nos aproximamos com negligência da palavra de Deus, sem ter o devido temor no coração e sem a disposição de praticá-la em nossas vidas, algumas coisas podem acontecer. E eu coloquei aqui algumas ilustrações. E eu coloquei tanto para crentes como para ímpios. Ilustrações da própria palavra de Deus, porque uma coisa é dizer, outra coisa é você provar, né? Então, se o exemplo for da própria Bíblia, fica mais fácil para nós compreendermos isso.
Em Números 20, eu não vou ler para os irmãos, porque é um capítulo inteiro, mas em Números capítulo 20, está registrada a história de quando Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Deus havia dado uma palavra para ele: fala a rocha. E Moisés foi desobediente, ele feriu a rocha. E por causa disso, irmãos, por não cumprir a palavra de Deus, que Deus havia lhe ordenado, Deus disse para Moisés: não entrarás na terra prometida. O que de fato acabou se concretizando. E os irmãos sabem que Moisés, num determinado momento da sua história, chegou a pedir a Deus que Deus revogasse aquele seu decreto. E Deus respondeu para Moisés: não me fales mais nisto. E deu por encerrado o assunto. Então perceba, irmãos, que se nos aproximarmos da palavra de Deus com negligência, sem a disposição de praticá-la, algumas consequências podem ser derivadas para as nossas vidas. Um outro episódio é quando Davi resolve levar a arca para Jerusalém. E Davi fez isso em 2 tentativas. E na primeira ele foi mal sucedido. E por que ele foi mal sucedido? Porque ele não foi olhar as prescrições mosaicas que diziam como é que a arca deveria ser transportada. A arca não poderia ser pega pelas mãos. Ela devia ser transportada com varais. Homens levando a arca aos ombros. E Davi permitiu que ela fosse colocada em cima de uma carroça. E a carroça foi andando e em um determinado momento os bois tropeçaram. E estavam conduzindo ela Uzá e Aiô. E Uzá, com receio que a arca caísse, estendeu a mão. E naquela ocasião Deus irrompeu contra Uzá e ele morreu no mesmo momento. Deus poupou Davi, é verdade. A ordem de conduzir a arca foi de Davi. Mas Uzá morreu naquela ocasião por essa irreverência. Por quê? Porque Davi não observou as prescrições mosaicas de como a arca deveria ser conduzida. Perceba então aí, irmãos, que contrariar a expressa vontade da palavra de Deus, entre Davi e Moisés, nós temos 400 anos, aproximadamente. E Davi esqueceu de ler as prescrições da palavra de Deus de como a arca deveria ser conduzida. Isso os irmãos vão encontrar lá em 1 Crônicas 13, essa história. 2 capítulos depois, 1 Crônicas 15, Davi então consulta o manual. E ele diz: olha, é porque nós não observamos, foi por isso que nós não conseguimos. E ele então agora, já 2 capítulos depois, ele faz da forma correta. E a arca chega ao lugar que Davi havia preparado para ela. Então, irmãos, há consequências quando nós deixamos de observar a palavra de Deus em nossas vidas. Mas consequências não só para crentes, para ímpios também. Em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 25, começa aquela história conhecida de Ofni e Finéias. 2 filhos de Eli que desprezavam a palavra de Deus e as prescrições mosaicas de como oferecer os sacrifícios, de como oferecer as oblações. E o versículo é bem claro. Quando Eli vai repreender seus 2 filhos, eles não escutam ao seu pai. E o versículo é bem claro. Porque o Senhor os queria matar. Está lá. Os irmãos podem ler em casa com calma. 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 25. E de fato, chega a guerra. E na guerra os filisteus vencem os israelitas. E aqueles 2 rapazes morrem. Por quê? Porque estavam desobedecendo a palavra de Deus. Então, Deus tem feito isso para mostrar que ao homem compete obedecer aquilo que Deus revela na sua palavra. Os irmãos conhecem a história de Esaú também, que desprezou a sua primogenitura, que era uma ordenança de Deus, e depois não encontrou lugar de arrependimento. Mas eu queria também lembrar os irmãos, para não ficarmos desanimados, que Deus tem um outro lado também. Deus reconhece também quando os seus filhos são fiéis. É muito conhecida a história de Caleb. Caleb foi um daqueles 12 espias que foram mandados para espiar a terra prometida. E daqueles 12 espias, 10 vieram não acreditando que Deus ia dar a posse da terra. E Caleb e Josué perseveraram
fiéis ao Senhor, à sua palavra, que Deus havia prometido que eles iam de fato entrar na terra prometida. E Deus preservou a vida de Calebe. Deus disse para Calebe: a terra que tu pisaste. Deus disse para Calebe isso quando ele tinha 40 anos. E Deus disse: a terra que tu pisaste será tua. E Calebe tinha pisado a Hebrom, os arredores ali de Hebrom. E quando Calebe chega aos 85 anos de idade, quando as nações cananeias já estavam vencidas por Israel, ele diz para Josué: tu te lembra do que Deus falou a meu respeito? E Josué diz: pode ir, Hebrom é tua. Então Deus também, irmãos, é justo para reconhecer quando nós somos fiéis a Ele, obedientes à sua palavra. Uma outra história muito conhecida de como Deus reconhece a fidelidade dos seus servos é de um outro Finéias, não do Finéias que eu falei ainda agora. Em Números 25, Deus concede a Finéias, da linhagem dos sacerdotes, a sua aliança de paz. Por quê? Porque os judeus estavam se misturando com os midianitas, os rapazes se metendo com mulheres midianitas, as moças se envolvendo com homens midianitas, e a coisa ficou desenfreada, e lá pelas tantas, um dos judeus passa com uma midianita, princesa lá dos midianitas, e entra numa tenda, porque a coisa estava desenfreada. E Finéias, isso ele fez na frente de Moisés, tal de respeito que estava na nação naquela época. E aí Finéias pega uma lança, vai lá e crava os dois na tenda. E aí, pelo seu zelo, pela sua fidelidade, Deus diz para Finéias que ele teria a sua aliança de paz. Isso aí está registrado em Números 25. E isso confirma o Salmo 19:11, irmãos. O Salmo 19:11, lembrando que o Salmo 19:11, onde diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, é um salmo que fala sobre a palavra de Deus, né? No Salmo 19:11 diz o seguinte: além disso, pelos teus preceitos se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, o mesmo Deus que resolve sancionar quando homens, crentes ou não, desobedecem a sua palavra, é o mesmo Deus também que sabe também recompensar aqueles que o temem, o amam e guardam os seus mandamentos. Então, irmãos, é dessa forma, é com essa disposição que nós devemos nos aproximar da palavra de Deus, com fé, com oração, com disposição de praticá-la, de colocá-la em prática nas nossas vidas. Um segundo ponto, irmãos: o que nós podemos derivar da palavra de Deus? O que nós podemos usufruir para as nossas vidas? Uma primeira coisa que nós podemos derivar da palavra de Deus, eu coloquei aqui assim, é a aferição das nossas vidas. Aferir, conferir como está a nossa vida com Deus. E eu queria mostrar alguns versículos para os irmãos que manifestam esse poder que a palavra de Deus tem de aferir as nossas vidas com Deus. O primeiro versículo é Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A questão então aí, irmãos, eu estou percebendo que a minha vida com Deus está como a luz da aurora, brilhando cada vez mais, até chegar a ser um dia perfeito? Eu estou avaliando a minha vida com Deus? Eu tenho parado para pensar, meditar, como eu estou me conduzindo diante do Senhor? Esse versículo mostra que é possível nós nos aferirmos, né? Porque se ele vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, e eu percebo que eu não estou crescendo na graça e no conhecimento de Deus, é porque eu estou dando uma nota negativa para o meu crescimento, o que vai exigir de mim uma nova postura. Mas não é apenas esse versículo, irmãos, na palavra de Deus, que mostra que a Bíblia tem a capacidade de aferir as nossas vidas espirituais. Eu vou ler para os irmãos Efésios. Lá tem um texto que mostra que é possível nós nos aferirmos pela palavra de Deus. Efésios capítulo 4,
do verso 11 ao verso 13. Nesse texto, Paulo está escrevendo aos Efésios, e ele diz que Deus concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: por que Deus conferiu esses homens? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres. Ele diz que foi com o seguinte propósito: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os irmãos lembram que eu falei lá de Timóteo? Que nós fomos preparados para andar com Deus, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E Deus não nos deixou sozinhos, irmãos. Ele concedeu homens, ministros da palavra, para que isso possa se tornar exequível em nossas vidas. Então, esses homens que Deus separou, que Deus preparou para serem ministros da sua palavra, eles pregam com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Reparem, o nosso alvo é chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, se eu percebo que no meu caminhar com Deus eu não estou atingindo esse alvo, é porque eu preciso fazer uma revisão da minha vida. Eu preciso reordenar a minha vida com Deus. Porque Deus, na medida que você não procura fazer isso, você está desprezando a obra de Deus e você está desprezando o fato que Deus levantou homens para fazer esse serviço na igreja. Então, é algo que impõe sobre nós, como eu disse anteriormente, responsabilidade. Se nós negligenciarmos tudo aquilo que a palavra de Deus nos recomenda, nós estamos com um problema sério diante de Deus, que é deixar de atender aos seus mandamentos, às suas orientações. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fazia isso com a sua vida. Ele ficava avaliando como estava a sua vida com Deus. Eu vou ler para os irmãos Filipenses, capítulo 3, de 12 a 16. Esse aqui eu não deixei um papelzinho já organizado. Efésios, capítulo 3, de 12... Filipenses, capítulo 3, de 12 a 16. Reparem como o apóstolo Paulo tinha esse cuidado de avaliar a sua própria vida com Deus. Diz assim, falando sobre a soberana vocação: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensares diferente, também isto Deus vos esclarecerá. Interessante, né, irmãos? O apóstolo Paulo está se avaliando. Ele diz, olha, eu não alcancei ainda o alvo, mas eu estou me desvencilhando de tudo que eu posso me desvencilhar para atingir esse alvo, para atingir o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a gente pode se fazer uma pergunta: o apóstolo Paulo continuou se avaliando? A resposta é sim. Porque lá em 2 Timóteo, que já é uma das suas últimas cartas, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Percebe, irmãos? Em Filipenses, Paulo ainda diz, olha, eu não cheguei ainda lá. Mas quando ele chega em Timóteo, 2 Timóteo, ele já pode dizer, olha, eu completei a carreira. Isso implica que o apóstolo Paulo estava se avaliando.
ele estava se avaliando, com certeza, à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem esse poder de mexer com as nossas vidas. Irmãos, é responsabilidade nossa, diante de Deus, nos avaliarmos. Lamentações, capítulo 3, verso 40, diz o seguinte: esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Reparem que o verbo não está dizendo que é um imperativo. Ele não diz esquadrinhai-vos. Não é Deus dando uma ordem para nós nos esquadrinharmos, né? É o profeta nos convidando. Olha, cada um de nós, esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. E eu fiz um paralelo aqui entre esse texto de Lamentações, esquadrinhemos os nossos caminhos, e um versículo que eu quero sugerir que os irmãos guardem, pela facilidade de guardar esse versículo. Provérbios 13, 13. Um número desse é muito fácil de nós guardarmos, né? Deixa eu procurar aqui o que diz Provérbios 13, 13. Vou já encontrar para os irmãos. Diz o seguinte: o que despreza a palavra de Deus, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Irmãos, como é que eu vou interpretar o que despreza a palavra, a ela se apenhora? Os irmãos sabem, a maioria sabe o que é tomar um penhor. Você está com uma dificuldade financeira, você tem joias em casa, e você vai na Caixa Econômica, que é a única instituição que ainda faz isso, né? E você entrega as suas joias em penhor. É esse verbo que é usado aqui. E o que é o penhor? Você deixa as suas joias, você toma um empréstimo, e as suas joias ficam penhoradas à Caixa Econômica, como garantia de que você vai pagar o empréstimo que você fez, a dívida que você fez. E se você não pagar, você vai perder as suas joias, elas vão para leilão, né? E, irmãos, penhorar, ele passa a ter então dois sentidos. Para a Caixa Econômica, no exemplo que eu estou dando aqui, é garantia. A Caixa tem um penhor, as suas joias, a garantia de que ela vai receber o que é devido a ela. Mas para você que está tomando o empréstimo, o penhor tem uma outra aplicação. O penhor é uma dívida, que se você não resgatar essa dívida, você vai perder as suas joias. Então o penhor de um lado é uma garantia para a instituição, mas para você representa uma dívida. Reparem como está o sentido aqui. O que despreza a palavra, a ela se apenhora. Ou seja, o que despreza a palavra fica endividada com a palavra de Deus. Você fica em dívida com Deus porque está desprezando a sua palavra. Então, se você não está aferindo a sua vida, se você não está considerando a sua vida diante de Deus para melhorar, para se aperfeiçoar diante de Deus, se você não está frequentando regularmente os cultos para ouvir a palavra de Deus, você está ficando penhorado com a palavra de Deus, você está ficando endividado com a palavra de Deus. Então nos compete, irmãos, é responsabilidade nossa, diante de Deus, aferir as nossas vidas, como estamos diante de Deus. Como fazia o apóstolo Paulo, que aferia a sua vida e pôde no final da sua carreira dizer que ele havia completado, né? Então, o que despreza a palavra, ela se apenhora. Como é que está a sua vida diária com Deus? O maná era um exemplo para nós de que diariamente devemos buscar a palavra de Deus. Não era isso que os judeus faziam no maná? Todo dia eles iam lá buscar o maná. Essa foi a ordem de Deus. E todo dia nós devemos nos alimentar da santa palavra de Deus. Se assim não fizermos, estaremos nos penhorando com a palavra de Deus. As nossas vidas estarão ficando penhoradas perante Deus, perante a palavra de Deus. Estaremos ficando endividados. Estamos frequentando os cultos regularmente, buscando alimento para as nossas almas. Se assim não estamos fazendo, estamos nos penhorando com a palavra de Deus. É responsabilidade nossa, irmãos. Mas, voltando à pergunta, o que podemos derivar da palavra
de Deus. Primeiro, aferição das nossas vidas. Segundo, consolo. Que coisa maravilhosa, o consolo que a palavra de Deus nos traz. Primeiro, pela segurança que ela nos dá de salvação. Deus não é um Deus de brincadeira. Então, nós temos aquela segurança que se estamos salvos para sempre. Salmo 19 diz o seguinte, no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, traz consolo para a alma. Quando você passa por uma dificuldade ou passa por uma mágoa, às vezes um ou outro aqui, irmão, se magoa com o outro, isso acontece. Somos uma comunidade de pecadores, né? Às vezes a gente magoa um ao outro, ou às vezes é um parente em casa, ou às vezes é um familiar. A palavra de Deus, irmãos, tem poder para restaurar a nossa alma. Os psicólogos têm uma dificuldade aqui, né? É que os crentes não precisam gastar muito dinheiro com eles ou não gastar, porque nós temos a palavra de Deus para nos consolar e para restaurar a nossa alma. Então, eu fico imaginando que o maior percentual de visitantes a psicólogos não é de crentes, ou pelo menos não deveria ser, né? Mas o crente, ele tem esse consolo, que lendo a palavra de Deus, ele encontra consolo para a sua alma, ele encontra segurança na palavra de Deus. A Bíblia diz que os juízos de Deus são justos. Ora, se os juízos de Deus são justos, eu posso entregar a minha alma para esse Deus, a minha vida para esse Deus, porque eu sei que Ele vai cuidar da minha vida da melhor forma possível. Mas continuando, irmãos, o que nós podemos derivar da palavra de Deus? Orientação. Orientação para as nossas vidas. Nós devemos também derivar da palavra de Deus. O Salmo 119, eu não podia pregar nesse texto, né, irmãos? Os irmãos sabem que o Salmo 119 só fala sobre a palavra de Deus. Mas se eu fosse pregar nesse texto, a gente ia ficar aqui a noite toda, varar a madrugada, e a pregação não ia terminar. Então eu tive que deixar de lado o Salmo 119. Mas o versículo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmãos, às vezes nós nos encontramos diante de situações que nós precisamos de orientação, como agir, como proceder. E a Bíblia tem instruções preciosas para nós. Senão Davi não teria escrito isso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus nos fala, irmãos, através da sua palavra. É claro que a Bíblia tem orientações gerais, mas nós precisamos admitir que Deus a usa em nossas vidas, muitas vezes, para orientações específicas. Quando eu falo de orientações gerais, é porque há orientações gerais, tipo, não furtarás, não matarás, guardarás o sábado, no caso o nosso domingo. Então, há orientações gerais da Bíblia, os 10 mandamentos, por exemplo. Mas, irmãos, às vezes você está com uma dificuldade, você está passando por uma angústia, por uma situação delicada. E aí, lendo a Bíblia, vem aquele versículo que traz luz para o seu coração, traz paz para o seu coração. Você acabou de receber uma orientação de Deus. Qual é o livramento que Ele está preparando para você? Deus faz isso. Deus nos fala através da sua palavra. E às vezes isso acontece não quando você está lendo a Bíblia, mas acontece quando às vezes tem um pregador aqui e Deus permitiu que aquela pregação dele fosse sobre orientação e o que ele está falando cabe exatamente no contexto da situação que você está passando. Os irmãos já tiveram essa experiência de ver um pregador falar exatamente aquilo que nós estávamos precisando escutar para uma determinada situação. Irmãos, é Deus nos orientando, é Deus usando a sua palavra, ou na forma escrita, ou na forma pregada, para nos trazer orientação. Isso é consolador para as nossas vidas, saber que há um Deus que cuida de nós, que zela por nós, que usa a sua palavra, ou da forma escrita, ou da forma pregada, para nos orientar e dirigir os nossos caminhos. Mas há uma outra coisa, irmãos, que nós podemos derivar da palavra de Deus. É quando estivermos passando por tentações,
provações, dificuldades, encontrarmos forças para nos soerguermos, vencermos a tentação ou passarmos por cima da provação e, como diz o apóstolo, depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. O Salmo 37, esse aí eu registrei aqui. Eu vou ler para os irmãos o Salmo 37. Ele diz aqui no versículo de número 30, Salmo 37, 30, diz o seguinte, irmãos. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Percebe? Você está precisando de forças, e a palavra de Deus lhe dá forças quando você necessita. Os seus passos não vacilarão. Por que os seus passos não vacilarão? Porque no coração tem ele a lei do seu Deus. Então, há momentos que nós passamos por dificuldades. E o conhecer a Bíblia, o conhecer a palavra de Deus, o lembrar de versículos da palavra de Deus, vai fazer com que nossos passos não vacilem. Foi justamente com a palavra de Deus que em Mateus 4 está registrado como Jesus resistiu ao diabo. Os irmãos lembram? Mateus 4, a tentação de Jesus. 3 vezes o diabo tentou se aproximar do fato que tentou tentar Jesus. Aliás, tentou não, ele tentou a Jesus, Jesus havia feito aquele jejum, certamente estava com fome, e o diabo chega lá, olha, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sabia que Jesus tinha poder para isso. E Jesus responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As 3 vezes que o diabo tentou ao Senhor Jesus, nas 3 oportunidades, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós estamos passando às vezes por dificuldades, isso acontece na vida de cada um de nós, em algum momento, mais cedo ou mais tarde. A palavra de Deus tem poder para nos sustentar, para nos guardar e nos proteger do mal. Efésios 6, versículo 17, diz o seguinte, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É aquele famoso texto sobre a armadura de Deus, E naquele texto nós temos armas de defesa e armas de ataque, O escudo da fé é uma arma de defesa, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma de ataque. Foi assim que Jesus rejeitou as 3 tentações que o diabo lhe apresentou. Depois que Davi caiu, naquele famoso caso de Batseba, e ele foi então repreendido pelo profeta Natã, ele escreve o famoso Salmo 51. E no Salmo 51, irmãos, eu estou perto dele, no Salmo 51, no versículo 13, Davi diz o seguinte, verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi está se redimindo diante de Deus, está apresentando um salmo de pedir perdão para Deus, mas ele registra aqui. Ele diz, olha, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Como é que Davi ia ensinar aquilo que ele não sabia? Ele só podia ensinar se ele tivesse conhecimento. E para ter conhecimento, irmãos, ele tinha que estar afiado com a palavra de Deus. O coração de Davi já havia retornado ao Senhor, ele já havia se arrependido, ele já estava novamente afiado com a palavra de Deus, e mesmo sendo um salmo de perdão, um salmo confessional, ele pôde dizer, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Por quê? Porque ele voltou a estar afiado com a palavra de Deus. Então, irmãos, nós podemos derivar orientações da palavra de Deus e nós podemos derivar também força nos momentos de dificuldade. Terceiro ponto, irmãos. Como aplicar e usar a palavra de Deus em nossas vidas?
É claro que eu já falei bastante sobre isso aqui, mas eu queria nos lembrar de algumas coisas ainda. Primeiro, com obediência, né? Aplicar a palavra de Deus para a minha vida com obediência. Por não obedecer a palavra de Deus, foi que Saul foi rejeitado. Os irmãos lembram? Eu vou ler para os irmãos 1 Samuel 15, onde Samuel explica para Saul por que ele foi rejeitado. E 1 Samuel 15, versículos 22 e 23 diz o seguinte: Porém Samuel disse a Saul: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A desculpa de Saul para não ter matado os animais dos amalequitas, essa era a ordem de Deus para ele, que ele dizimasse tudo, inclusive os animais. A desculpa de Saul foi que ele preservou os animais porque ele queria sacrificar ao Senhor. E Samuel o repreende e diz exatamente isso aqui: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião contra a palavra de Deus, claro, né? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Percebe a importância de nós aplicarmos a Bíblia em nossas vidas com obediência? Por não obedecer a palavra de Deus, Saul foi rejeitado, né? E nós podemos nos fazer algumas perguntas. Estamos obedecendo a ordem de Deus para disciplinar nossos filhos? Estamos obedecendo a ordem de Deus para não trabalhar aos domingos? Estamos nos alimentando da palavra de Deus? Estamos acatando as admoestações do Senhor? A Bíblia tem algumas admoestações para nós. Por quê? Porque o pecado quer nos afastar de Deus. Então a Bíblia vai e nos admoesta. E, por exemplo, 1 Pedro fala que nós devemos resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Temos resistido? Temos acatado a palavra de Deus? Como aplicar e usar a palavra de Deus em nossas vidas? Examinando as Escrituras. Lembram daqueles irmãos de Bereia, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim? Temos examinado diariamente as Escrituras? Temos instruído aqueles que estão sob nossa responsabilidade? Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9, eu também marquei esse texto aqui, ele diz o seguinte: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, na sua casa está escrito lá, nos umbrais, nas portas, haverá um sinal na tua mão, para tu obedeceres a palavra de Deus. E esse sinal vai te ser por frontal entre os teus olhos. É claro que nós precisamos saber como fazer isso nos dias atuais, né? Mas ao judeu daquela época, essa era a ordem de Deus. Então, nós devemos nos aproximar da Bíblia com disposição para obedecê-la. Examinar as Escrituras, acatar suas admoestações, instruir aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Eu não vou aqui falar, seria um outro estudo isso já, o que a Bíblia tem para os oficiais da igreja, mas está lá registrado em 1 Timóteo 3, em 1 Pedro 5, em Atos dos Apóstolos, Paulo chama os Efésios, lá em Éfeso,
no livro de Atos, quando Paulo chega em Éfeso, ele manda chamar os presbíteros para conversar com eles, para instruí-los. Aos ministros da palavra, o apóstolo Paulo tem lá instruções em 1 Timóteo capítulo 5 e em Tito capítulo 1. E há também instruções para a igreja, de como a igreja deve tratar o seu pastor, né? Então a Bíblia tem muitas instruções para nós, irmãos. E a pergunta é essa: qual é a nossa disposição de obedecer, de buscar orientação, de buscar instrução para as nossas vidas? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e Deus nos dê essa disposição.